mais uma edição do Encontro Marcado e do Saúde em Dia. Programa que vai lá todas as terças-feiras, de 18h30 às 19h30. Estou aqui, como sempre, com o Dr. Zé Maria Filomeno para discutirmos os temas da semana. No dia de hoje, vamos tratar aqui da atualização da pandemia e atualização da vacinação. Vamos falar da polêmica falta do presidente ao depoimento da Polícia Federal, aquela revelação do ex-ministro Moro. Vamos falar da vacina do Butantan para crianças, que foi aprovada pela Anvisa. Vamos falar das tensões internacionais entre Rússia e Ucrânia, que elevaram o preço do gás e petróleo. Vamos falar da viagem do Bolsonaro para Moscou e, em último, que é a deputada Carla Zambelli, que foi ao Castelão e ela não tomou vacina, e tem algumas explicações aí meio assim, precisam ser esclarecidas. Tudo bom, doutor Zé Maria? Tudo bem, boa noite, doutor Arruda, boa noite aos nossos espectadores, né? Mais um mês começando fevereiro, o ano está passando rápido, já estamos em fevereiro e notícias não são nada boas, porque a pandemia ela está se espalhando como previa-se, né? Pelo comportamento dessa variante Omicron em outros países, de um poder de proliferação muito rápido e muito amplo, né? Então, já nós vamos, o doutor Arruda vai colocar os números de hoje, mas desde o nosso último programa, né, que foi há 2 semanas atrás, né, os números subiram vertiginosamente. Nós que chegamos até dias com 5 mil casos, né, de Covid, né, já chegamos a batemos o recorde, né, na semana passada, acho que de mais de 200 mil casos num só dia. E, lamentavelmente, a pior consequência, que são os óbitos, também multiplicaram-se. Estávamos caminhando para uma média menor do que 100 óbitos por dia e esse número aí já chegou a mais de 600, né? Não de média, mas de pico. E lamentavelmente, nós estamos ainda numa curva ascendente, né? Embora há já relatos de estabilidade em alguns estados, inclusive no Ceará, mas em termos de Brasil, acredito que ainda teremos um avanço, né, nesses números nos próximos dias. Bom, vamos falar agora então dos últimos números do CONAS, e tem muita surpresa no número do CONAS, porque nas últimas 24 horas, total de óbitos 929 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Há muitas semanas, muitos meses, nós não alcançamos essa quantidade de óbitos, 929. Aumentando o total de óbitos para 628.067 óbitos confirmados desde o início da pandemia. O número de casos confirmados nas últimas 24 horas continua bastante elevado, 193.465. 193.465, elevando o total de casos para 25.620.209 casos. Este é um dado, existem 2 dados, vou repetir, que são fornecidos todos os dias. Um é o dado do Painel Nacional Covid-19 do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, dos secretários estaduais. Esses números são divulgados sempre em torno das 18 horas. O outro número divulgado é o consórcio dos veículos de imprensa. Esses números são divulgados já depois das 20h30. Às vezes eles coincidem, às vezes eles são um pouco diferentes, mas é mais ou menos na mesma média. Tem um dia que deu uma diferença um pouquinho maior, mas eu, como já falei anteriormente, eu confio muito nesses números do CONAS, porque é um número fornecido pelos próprios
secretários estaduais de saúde. Então, eles não iriam colocar números no painel do CONAS, na página da entidade, números que não fossem totalmente corretos. Então, esses são os últimos números, doutor Zé Maria, os números de hoje. Quero agradecer aqui a audiência da professora Núbia, está dando aqui boa noite. Galera competente, muitas novidades, tem muitas novidades para o programa de hoje. Dizer que esse programa é transmitido pela rede Bom Demais. Essa rede transmite o nosso programa na página da rede Bom Demais, na TV Bom Demais, nas páginas do Facebook, nas páginas do Twitter, nas páginas do TikTok, nas páginas também do YouTube e do Facebook. Então, qualquer uma dessas as redes sociais você pode encontrar a transmissão do nosso programa ao vivo. E daqui a pouco o nosso programa vai também ser postado na minha página do YouTube. Então, Zé Maria, esses últimos números? Olha, como nós já tínhamos antecipado, né, números crescentes, lamentavelmente, né, me assustou muito esse número de óbitos, né, já estamos aí, mais de 900 óbitos, né, já chegando à barreira de 1.000, né, novamente 1.000 óbitos por dia, algo que já imaginávamos que estaremos longe, né? Como eu disse aqui, destaquei aqui, o Brasil vários dias teve menos de 100 óbitos, chegou a ter menos de 100 óbitos, na média semanal já estava praticamente menos de 100, e de repente, né, aquilo que muita gente dizia, não, mas a Omicron, ela não é tão gravosa, não tem efeitos maiores, não vai chegar aqui no Brasil. Olha, claro que chegaria aqui no Brasil, por que não haveria de chegar aqui no Brasil? O percurso, né, o itinerário é o mesmo, tem sido o mesmo das vezes passadas, né? Tanto da primeira onda de Covid, né, quando a pandemia surgiu no mundo e que os casos começaram a se proliferar na Europa. Quem não lembra daquelas imagens bárbaras de caixões se acumulando em caminhões lá nas ruas da Itália e depois nos Estados Unidos também, casos... E chegou o Brasil logo em seguida. A segunda onda é a mesma coisa, né? Os casos começaram a multiplicar-se em dezembro no hemisfério norte e em janeiro chegaram aqui. Então, temos que lutar, né? O aparelhamento de saúde tem que se reforçar em contingente, se reforçar em medicamentos, em estrutura, né, para atender as milhares aí de pacientes que vão necessitar de atendimento nos leitos. E a prevenção, né, que é o principal, né? Voltar medidas de maior isolamento, eu sei que elas são penosas, elas são sacrificantes, né, mas são sacrifícios, né, que se exigem, né, em função aí do momento em que se vive. Melhor prevenir, né, do que realmente correr risco de uma infecção que a própria característica dessa cepa é de alto poder de contaminação. Então, você, mesmo que venha a ficar assintomático, né, você certamente vira um foco aí de proliferação, podendo contaminar pessoas, né, que não têm a mesma resistência que você tem. É exatamente isso. Isso prova que essa orientação não tem uma letalidade, infecta mais, mas não tem uma letalidade tão grande. O problema é que a quantidade de casos está sendo tão grande, está sendo em todas as idades, que aqui acolá nós vamos apresentar pessoas que não vacinadas, aí é grave, ou não totalmente vacinadas. Nós estamos observando que essa pandemia agora é a pandemia em termos de letalidade dos não vacinados.
Todos os trabalhos publicados colocam na casa aí de 90% de pessoas não completamente vacinadas, mas aqui e acolá alguém vacinado tem uma doença mais grave, né? Tem um colega nosso aqui que está grave no hospital aqui de Fortaleza, já há alguns dias. Tem um outro colega médico que faleceu semana passada, o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, inclusive é da entidade que eu presido, ele é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, que eu presido nacional e aqui no estado é também um professor aposentado da universidade, foi meu professor de medicina, da Academia Cearense de Medicina, da Academia Cearense de Letras, e faleceu semana passada. Teve uma infecção e inclusive fui ao sepultamento, aquele sepultamento rápido, né, porque ele testou positivo para Covid. Então esse é o número. Nós observamos hoje, em termos de saúde suplementar, de plano de saúde, uma diminuição do quantitativo de exames. Os exames estão diminuindo, aquela correria para fazer teste rápido, corrida para fazer RT-PCR, a grande quantidade de exames positivos. Isso nos últimos dias, todos os laboratórios, farmácias e as operadoras, isso em termos de medicina suplementar, e até mesmo o Estado, tem sentido uma diminuição de pessoas com sintomas gripais. O problema é que vem nessa cauda de cometa, vem todos esses pacientes que há 14 dias estavam doentes e que foram para o hospital, foram para a UTI, e é isso que está acontecendo agora. Há poucos instantes, o presidente da Unimed de Fortaleza liberou aquele vídeo, o vídeo que ele sempre libera praticamente todos os dias. O que é que ele diz no vídeo? Um crescimento até substancial do número de pessoas internadas com Covid em Fortaleza, um crescimento do número de pacientes internados na UTI, um grande crescimento de pessoas que precisaram de respirador e, infelizmente, 8 óbitos de pacientes da Unimed, do último vídeo que ele gravou, que foi no finalzinho da semana passada, ao vídeo que ele gravou hoje. Mas a notícia, ele confirma que a procura na emergência diminuiu, que a procura de exames atualmente diminuiu. E nós vamos ter, novamente, em termos de Brasil, uns estados chegando ao pico, tendo um platô e depois caindo, e outros estados ainda subindo. Por isso que esse número do Brasil continua sendo um número grande. Aqui nós provavelmente alcançamos esse patamar máximo, vamos chegar no platô, vamos começar a descer, porque está diminuindo o número de pessoas com sintomas gripais e com diagnóstico de Covid. Mas em outros estados, como é o caso do Amazonas, como é o caso lá da capital Manaus, está crescendo. Como é o caso do Rio Grande do Norte, está crescendo. Como é o caso do Sul, que entrou retardadamente nas outras ondas, agora também, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, da mesma forma. Bom, vamos para completar os números, vamos ver os números em termos de média móvel, né? Então a média móvel de mortes fica acima de 500, e vai ficar hoje acima pelo quarto dia consecutivo, Lembrando que ontem eram 442 mortes, né, nas outras 24 horas. Hoje já são mais de 900. Né? Nós tivemos no Brasil, os números eu já dei, um aumento em termos de média móvel de casos ontem, mais de 205%, em termos de óbitos, mais de 125%, e essa média móvel em 565. Hoje a média móvel deve chegar aproximadamente ao passar de 600, né? Então passar de 600, porque como eu falei, muitos estados crescendo. Estados em alta são 22 estados e mais do Distrito Federal. Em estabilidade, só 3 estados. E em queda, só o Tocantins, que está em queda, isso nos dados divulgados ontem. Então, continua valendo aquela orientação de evitar aglomeração, de usar máscaras, de evitar realmente festas, evitar
toda possibilidade de contaminação, porque a doença continua circulando. O governo deve decidir, Zé Maria, eu queria ver sua opinião, deve decidir na sexta-feira como fica o feriado do Carnaval. Você lembra que o ano passado não teve, né? Não teve feriado de Carnaval, nem teve pré-Carnaval, nem teve Carnaval e nem aquele feriado. E o que é que você pensa desse ano agora com a decisão provável que o governo deve tomar na sexta-feira? Olha, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo transferiram os desfiles de carnaval, tanto aqueles desfiles das escolas de samba, né, que no Rio é lá no Sambódromo, né, a Marquês de Sapucaí, em São Paulo também, o Sambódromo local, transferiram para o feriado do dia 21 de abril. Cai numa quinta-feira, certamente eles vão imprensar a sexta. Né? E também aqueles desfiles de blocos, de carnaval, de rua, né, também foram transferidos para esse mesmo período. Né? Aqui nós não temos esses eventos, né, de desfile de escola de samba, né? Tem aqueles blocos do Maracatu, que desfilam aí na Duque de Caxias já, acho que passou para Domingos Olímpio, né? Já tradicional, mas não tem assim uma relevância, não tem um público, né? Não provoca aí um acúmulo de pessoas, né? Olha, eu não sei, porque o feriado de Carnaval, ele é um feriado nacional, fica fora da autonomia dos estados e municípios, né, prorrogarem. Na realidade, o feriado mesmo é na terça-feira, né? A segunda-feira é um imprensado, né? Eu não acredito que vai se mexer nos feriados propriamente dito, né? Eu acho que o que vai se fazer é um decreto, uma medida se restringindo os desfiles, né, ou blocos de rua, qualquer tipo de evento que venha causar aglomeração. E ano passado eu não recordo. No ano passado não teve feriado, não. Terça-feira. Não teve feriado? Não, teve não. Bem, absoluto. Não teve feriado. Eu acho que pode-se então repetir, né, a mesma providência. Né? Pode-se repetir a mesma providência. Vai se transferir esses feriados, né, prorrogar para outras datas, né? Pode seguir o exemplo aí de Rio e São Paulo, de prorrogar para o dia 22 de abril, né, que é até uma data simbólica, né, que não é feriado, nunca foi, né, descobrimento do Brasil, né, que é a sexta-feira, para imprensar aí criar-se um feriadão. Pode se transferir para uma data próxima à Semana Santa, né? Mas o problema é exatamente isso, né? Os governos querem evitar os feriadões, né? Querem evitar feriados mais longos, né? Que induzam as pessoas a viajarem, a esticar no fim de semana em praias, né? É complicado, é um momento difícil, né, que se passa. Né? Tem que se ter muita inteligência, né, e ao mesmo tempo bom senso, né, e saber transmitir à população de uma forma bastante sincera, né, para ter a consciência, né, de que a prioridade agora é a preservação da saúde, né, e a única maneira de se fazer, quer dizer, além da vacina, e a vacina ela não tem eficaz. Nós temos que reconhecer isso não se trata de desmerecer, descredenciar as vacinas, né? Mas o simples fato de você ter tomado 3 doses não lhe dá um grau de proteção, né, que lhe dê segurança, que lhe dê conforto de que não contrairá a Covid-19, especialmente a Omicron, né? Então, é um momento difícil, mas eu acredito que no que se refere ao governo do estado, né, do Ceará, a prefeitura de Fortaleza, que tem seguido a mesma linha do governo, né, o governo do Ceará tem que reconhecer que tem tido uma conduta exemplar, né, desde o início da pandemia, né, tomando atitudes as mais sensatas, as mais tecnicamente recomendadas, e tem tido coragem política para isso, porque
o desgaste contraria muitos interesses, né? Contraria, é um incômodo para a população, é prejudicial para a economia, não há dúvida, não se pode negar isso, né? Prejudicial para as finanças do Estado, das prefeituras, mas são atitudes que têm de ser tomadas. Ainda eu queria só me reportar também, lamentar também o padecimento do Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, né? Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conviver com ele como você o teve durante décadas, né? Mas reconheço que foi um dos cearenses mais ilustres, né? Que nós tivemos. Ele que abrilhantou tanto a medicina como a literatura, né? Ele era membro da academia, não só, né, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, né, mas da Academia Cearense de Letras, né, por diversas obras literárias de alta relevância publicadas. Ele contribuiu muito para a medicina, como, além de mestre, como ele foi criou, estou vendo aqui no currículo dele, né, já mais de 40 anos atrás, em 79, o primeiro clube de ostomizados no Brasil, trazer uma iniciativa que ele trouxe, né, que ele, de sua vivência na Inglaterra, né, em outros centros mais avançados da medicina, e diversas outras iniciativas que contribuíram demais, né, para a medicina cearense. Sem dúvida, foi uma grande perda. Eu estive, inclusive, no velório, levei a bandeira da nossa entidade e fizemos nota em todo o Brasil, referenciando exatamente a história do Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão. Um grande mestre, um grande escritor e um grande cidadão, sem dúvida. Tem duas perguntas aqui, Zé Maria, vou já falar a respeito do carnaval. Tem uma queixa aqui da professora Dúbia dizendo que os planos de saúde estão demorando muito para entregar o exame. E uma funcionária dela há 15 dias fez o exame pelo Apvida e ainda não recebeu. E aí vai o nosso apelo. Não tem sentido uma pessoa fazer um exame, deve ser uma RT-PCR, e passar 15 dias para receber. Não existe justificativa para um plano de saúde passar 15 dias para dar um exame desse. Pelo que eu sei, o exame do PCR são 48 a 72 horas. Pois é, da próprio serviço público está entregando, na maioria das vezes em 5 dias, tá certo? O Unimed eu cheguei a fazer vários, recebi com 3 dias. Então vai aqui essa queixa da professora Núbia, que uma funcionária fez há 15 dias e ainda não recebeu. E uma pergunta aqui do meu querido amigo Júlio César Bastos Duarte. Ele está dando boa noite e ele queria saber a opinião com relação ao jogo, ao estádio, ao jogo de futebol agora no sábado, Ceará e Fortaleza. Ele queria saber, tá certo, qual a opinião, se o governador não vai fechar o estádio no jogo Ceará e Fortaleza. Vamos já comentar isso. E a professora não está dizendo 21 de abril aqui, esse feriado deve ficar para dia 21 de abril. Eu lembro que o ano passado realmente o feriado do carnaval não aconteceu, inclusive lá na Unicristos nós tivemos esse feriado depois da diminuição da pandemia. Nós tivemos esses feriados em uma semana que os alunos não tiveram aula, mas já foi no fim do semestre, né? Foi no fim do semestre. Zé Maria, vamos responder aqui o Júlio César Duarte. Qual a opinião com relação a esse jogo? Eu acho que esse jogo é 30%, né? O que tem o decreto, acho que é 30%, né? Capacidade, né? Esses 30% já foram todos vendidos, né? Para as torcidas. Eu não sei se o mando de campo é do Ceará ou do Fortaleza, né? Só quem tem direito a facultar o ingresso dos sócios torcedores é o mandante. Existe um percentual de carga para o chamado visitante, né? Não é bem visitante porque os dois são aqui de Fortaleza, né? Os dois clubes são da cidade, mas tem sempre que ter um mandante e um visitante, né? No caso, ano passado houve um acordo entre Ceará e Fortaleza em que eu acho que foi a partir da segunda rodada, né? Do retorno do Campeonato Brasileiro, o mando era do Fortaleza
e a equipe ficou com 70% dos ingressos. Também não era carga completa ainda, né? Não me lembro qual era o percentual. Mas é complicado, né? Eu não acredito que o governador vá uma partida já agendada, já marcada assim para poucos dias para frente, já com uma carga reduzida de ingressos, 30%, eu não acho que ele vai mexer nesse jogo. Não acredito. Talvez edite um decreto para um período posterior, mas a esse jogo eu não acredito que vai mexer, não. O Júlio César está dizendo que o mandante é o Fortaleza, viu, Zé Maria? O mandante é Fortaleza, o Júlio César está colocando aqui que o mandante é Fortaleza. Eu acho esse percentual de 30%, percentual muito grande. Da mesma forma que hoje o jogo do Brasil com o Paraguai está acontecendo em Belo Horizonte, né? Mas está acontecendo agora o jogo? Não, vai acontecer agora, 19h30, até hoje, né? Então depois do programa, viu? Depois do nosso programa. Se quiser assistir o jogo, pode assistir. O programa vai assistir. Depois da novela, ainda dá tempo ainda de assistir o Jornal Nacional e a novela. É 50%. Não sei se tem público para isso, se bem que o ingresso, baixaram o ingresso de fim de feira, botaram R$40 o ingresso, botaram bem como o jogo também do Fortaleza hoje, né? Que tem um jogo do Fortaleza. No Brasil, o doutor Agulha, é às 21h30. Pois é, 21h30, eu tô dizendo. Você acha que você falou 19h30, né? Não, então pronto, não, é 21h30, depois da novela, depois da novela das 8h30, né? Depois do Jornal Nacional, depois da novela. Como também tem um jogo do Fortaleza. Outra coisa, né? Eu não tô querendo, quer dizer, eu até sou, você sabe que eu sou do meio esportivo, sou da justiça esportiva. Sei sim. Longe de querer afugentar torcida de estádio, né? Mas o jogo do Ceará e Fortaleza vai passar na televisão. Esse jogo de sábado, né, vai ser transmitido pela TV Jangadeiro. Né? Então quem não puder ir ao estádio, ou quiser se resguardar e não ir ao estádio, pode assistir o jogo pela TV Jangadeiro. Já estou fazendo aqui uma propaganda aqui, tá? Eu também vou fazer e aconselho que ninguém vá, não. Assista mesmo aí pela televisão. Tá certo que é melhor. Do mesmo jeito, esse jogo do Brasil hoje com o Paraguai. Assista na televisão, quem estiver assistindo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não adianta ir para o jogo. Mesmo ingresso barato, não vale a pena você sair doente, contaminado e depois sair com dificuldade para se recuperar. Bom, então a audiência aqui agradecendo o Júlio, está explicado. Eu acho que 50%, 30% é uma quantidade grande. Eu queria começar um percentual menor. Tá certo? Já que nós estamos falando nisso, o Arruda, de ser 30%, é o seguinte, porque, desculpem os organizadores, né, a direção dos clubes, a federação, porque quando você imagina 30% por uma questão de evitar aglomeração, ou seja, de evitar contato, né, seria de você espalhar ao máximo, né, você distanciar ao máximo um torcedor do outro. Mas o que eles fazem? Eles isolam uma parte do estádio, equivalente a 30% da capacidade, e jogam o público todo lá. E fica aquele oceano de cadeiras desocupadas. Realmente não tem sentido algum. Exatamente. Eu tenho visto isso também, não tem sentido. Então vai aqui um aviso, tanto a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, uma lembrança aí do Dr. Marcos Gadelha, que tome providência, que faça um ofício aí para a federação, tá certo? E para o Castelão, que o Castelão seja liberado para que esse público fique realmente o mais espalhado possível. Eu tenho visto isso, coloca só, abre o superior, não abre inferior, não abre atrás do gol, não abre no outro canto, aí fica a quantidade que já ficaria se o estádio tivesse aglomeração do mesmo jeito, um público menor, mas também aglomerado. Pois é. Sim, mas já que nós estamos falando nisso, é para ter uma exigência que o torcedor tenha a vacinação completa para poder adquirir o ingresso, né? E nós tivemos aí esse caso dessa deputada federal. Eu não sei nem qual partido que ela está. Ela mudou de partido, Zé Maria? Ela saiu do PSL? Eu não sei se ela está já no PL, né? Eu imagino o destino dela. Ela é uma das deputadas mais, assim,
ferrenhas bolsonaristas, né? Vamos chamar assim. Acredito que ela deve ter já. Eu não sei se ela está no PL ou está em vias de ingressar, mas certamente o destino dela deve ser o partido do presidente. Ela era do PSL. Deixa eu explicar aqui para os internautas que não acompanharam esse caso, principalmente os internautas que não são aqui de Fortaleza, que são de outros estados, já que a Rede Bom Demais, ela tem uma audiência em todo o Brasil. O caso é o seguinte: teve um jogo do Fortaleza pela Copa do Nordeste, aqui no Ceará. Eu acho que era com o Souza da Paraíba, né? Fortaleza contra Souza, no domingo passado. E a deputada compareceu, estava em um camarote que não era um camarote pelo que o presidente Fortaleza, pela a informação, não era um camarote oficial do clube, era um camarote privado. Mas o que é certo é que ela diz, e ela é uma das mais negacionistas também, tá certo? Ela, sempre que tem oportunidade, ela fala contra as vacinas, fala contra as vacinas de criança, fala contra a vacina de adulto, não interessa nem qual é a vacina. Falou em vacina, ela é contra, como até naquela audiência pública que o Pazuello que o Queiroga inventou de fazer lá na sede da OPAS em Brasília, e ela foi uma das últimas que pediu a fala e foi contra as vacinas também. E aí a pergunta é, se ela é contra a vacina, teoricamente ela não é vacinada. E como é que ela estava no estádio se ela não tinha esse passaporte vacinal? Eu escutei algumas explicações, mas queria escutar do Zé Maria, porque inclusive eu li há poucos instantes que o Ministério Público Estadual está entrando com uma ação para verificar o que aconteceu, porque se o torcedor comum tem toda essa burocracia para pegar o ingresso, tem que apresentar, então tem que ter a mesma coisa da deputada, né? Fortaleza já deu, não foi uma nota, mas o presidente, eu acho que foi o presidente que Marcelo Paes gravou um vídeo dizendo que não tem nada a ver com isso, tá certo? E é num camarote particular, não foi foi convidada por um torcedor X aí, um conselheiro do Fortaleza, que não era um convite oficial do clube, etc, etc. Mas Maria, esse caso? Olha, o problema não é ela ter sido convidada pelo clube, né? O problema é ela ter ingressado, ter sido facultado, permitido o ingresso dela no estádio, né, na praça desportiva, né, sem a apresentação, a comprovação do certificado vacinal. O presidente Marcelo Paes, ele diz uma meia verdade, né? Diz que ela não foi convidada pela presidência do clube. Mas ela foi convidada por um diretor do clube, né? Uma pessoa influente do clube. Outra coisa, mas o clube, né? Seja ela convidada ou não do clube, né? O Fortaleza, como mandante do clube, do jogo, né? Cabe ao Fortaleza credenciar os torcedores, seja sócio torcedor, seja aquele que paga o ingresso, compra o ingresso, seja convidado de camarote, né? Eu, quando voltei a frequentar os estádios, agora, ano passado, eu tive que fazer o meu cadastro junto, né? Como eu fui... basicamente, eu fui a 6 jogos do Ceará e fui a 1 do Fortaleza. Então, eu fiz o meu cadastro junto ao site do Ceará e baixei o meu comprovante de vacina, né, pelo site do Vacine Já, né, e fiz o meu cadastro, juntei, anexei a minha identidade e o meu comprovante de vacina. Basta você fazer uma vez, né, a partir dali você já fica credenciado a participar dos jogos. E fiz no site do Fortaleza também, a mesma coisa. Eu assisti uma partida do Fortaleza. Então, quem autorizou ela a entrar foi o Fortaleza, mesmo ela não tendo sido convidada. Agora, essa explicação que ele deu, né, eu só vi a palavra dele, não vi a palavra dela, né, de que ela apresentou uma excludente, né, uma justificativa
com um atestado médico de que ela teria comorbidades que a impedem de ser vacinada, né? Olha, eu nunca ouvi falar nisso, né? Quer dizer, já ouvi falar muito, são casos raríssimos, né, na medicina, de pessoas que têm algum tipo de impedimento de se vacinar, ou que alguma pessoa que tem alguma predisposição contra a vacina, né? Mas são casos raríssimos, né? Eu não conheço ninguém pessoalmente, né? Então, que o decreto do governo, o decreto estadual, ou federal ou estadual, não sei, né, prevê essa possibilidade. Agora, é muita coincidência, né, que a Carla Zambelli, que, como você destacou, é uma das mais ardenhas defensoras do Bolsonaro, assim, e também manifesta opiniões negacionistas, né, tidas como negacionistas, né. Logo ela, né, vai ter essa rara, né, raríssima, né, predisposição ou incompatibilidade, ou tem algum tipo de a vacina nela provoca algum efeito colateral que é mais maléfico do que o risco de não se vacinar. É muita coincidência, né? Então, eu queria ver, né? Eu queria até que eu sei que é uma questão, que ela publicasse nas redes sociais esse atestado, né? Que a libera, que a justifica ela não tomar vacina, né? Saber quem foi esse médico que lhe certificou dessa forma. Eu também acho isso aí muito estranho, eu não acredito em coincidência, e Zé Maria tem muita coisa. Se ela entrou e Fortaleza era o mandante, Fortaleza tem que avaliar. A notícia que está circulando agora à tarde é exatamente essa. O Ministério Público do Ceará analisa a presença da deputada Carla Zambelli em jogo do Fortaleza sem passaporte da vacina. A deputada federal afirma não ter tomado a vacina, nenhuma dose da vacina, por questões médicas. Eu só queria saber que questão médica é essa que impede uma senhora tão ativa, que anda de avião para cima e para baixo, que aglomera em tudo que é buraco, e vai em tudo que é motociata e atos aí que existem no Brasil, que não pode se vacinar. Isso vale a pena. Isso vai dar muito pano para as mangas, viu? Vai dar pano para as mangas. Doutor Arruda. Porque o Marcelo Paes, né, o presidente de Fortaleza, ele colocou adicionou uma pitada aí de algo também que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Realmente, a deputada Carla Zambelli esteve recentemente nos Estados Unidos, ela postou vídeos, inclusive lá com um ex-membro do governo Trump, lá em Washington, numa marcha contra o aborto, né? Então, eu acho muito estranho, muito difícil ela ter entrado nos Estados Unidos sem ter que ser vacinada. Acho quase impossível. Impossível. Ela pode ser deputada federal, ela pode ser senadora, ela pode ser o que for. A exceção que fizeram é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro deram essa exceção, talvez por ser chefe de Estado. Eu também, porque é o seguinte, olha, se você não pode tomar vacina, isso não quer dizer que você pode ir para qualquer lugar, não. Você não tomou a vacina, tudo bem. Você não tomou a vacina, você está exposta, você pode transmitir, você pode ter qualquer problema. Então, não tomou a vacina, esse atestado pode ter alguma importância em certas instâncias, mas não para comparecer a alguma coisa que não tem nada a ver com o parlamento, que não tem nada a ver com um jogo de futebol. Então eu agora não posso tomar vacina, mas posso ser uma bomba ambulante da Covid. Então eu pego um atestado que eu não posso tomar vacina e vou me esbaldar em tudo que é canto. No caso dela é pior do que tem sentido. É pior. E ela teve Covid, né? Parece que ela teve Covid já. É estranho também. Pois é, um caso estranho. Vamos esperar que o Ministério Público vá a fundo, como foi no caso do Wesley Safadão, que não tem ainda uma definição, né? Porque tem aí uma multa, coisa qualquer, tá ainda não enrolada aí na justiça, não sei,
Mas por que o Edson Travadão foi escolher a vacina que ninguém podia escolher e deu aquele rolo todo e está na justiça? Então esse caso merece realmente ter. E eu acho que o presidente Fortaleza podia ter ficado por ali e não ter justificado se ela entrou nos Estados Unidos, pode entrar no Castelão. Não tem nada a ver, ela pode ter entrado nos Estados Unidos e ter ficado lá de quarentena, tá certo? Durante tantos dias, né? Alguma coisa. Ela desembarcou aqui e foi pro estádio, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, esse é o programa Encontro Marcado Saúde em Dia, hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, 19 horas e 19 minutos, estamos agora para a segunda fase do programa, tem muita coisa para falar, vamos tratar aqui então dos nossos temas. Nós já falamos a respeito da atualização dos números da pandemia, número de vacinação é isso, está avançando a vacinação de crianças, está avançando lentamente a primeira dose, está avançando a segunda dose, está avançando de forma mais efetiva a terceira dose. O que é certo é que agora essa outra sistemática que coloca os percentuais daqueles indivíduos que têm como tomar vacina, que podem tomar vacina acima de 5 anos de idade a mais, isso dá a real situação da vacinação, com primeira dose na casa de 80%, na segunda dose 76%, das crianças aí chegando aí em termos de terceira dose passou dos 20 e tantos % e das crianças ainda está nessa fase inicial. E aliás, falando em criança, eu não sei por que prefeitos e prefeito da capital e secretarias municipais têm medo de muita criança se vacinar. Eu vi a matéria desse final de semana e eu queria alertar a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e o próprio prefeito, que é médico, doutor Sarto. Olha, se vai muita gente se vacinar, coloque uma quantidade maior de pessoas para vacinar as crianças. Não é pedir que tem que ter, que não vá ou que vá no dia certo, não. Se o pai só pode ir com a criança dia de sábado e domingo, que o centro de eventos coloque todas aquelas salas, salões com pessoas para vacinar, que vacine toda criança que apareça lá. Tá certo? Então não tem. Isso é louvável que os pais estejam levando as crianças no final de semana. Então eu vi matéria de jornal, matéria da prefeitura, não, coloque um quantitativo de pessoas para vacinar e as filas vão diminuir e a vacinação vai mais rápido. Agora, colocar a mesma quantidade de pessoas que está na semana, não é a mesma coisa. A vacinação de criança é muito no final de semana, que os pais trabalham, as mães trabalham, e criança menor, de 5 anos até 12 anos, vai acompanhado normalmente do pai, da mãe e do responsável. Coloque mais gente para vacinar. É isso que eu falo com relação à vacina. Bom, vamos falar agora, um pouquinho só da vacina do Butantan para crianças, né, que foi aprovado finalmente, já está sendo utilizada, e o Butantan ofereceu hoje ao Ministério da Saúde, lá vai a ladainha de novo. O Butantan está oferecendo 10 milhões de doses. É mais do que a Pfizer já mandou. A Pfizer, para completar esses 10 milhões de doses, vai demorar. Está mandando de 1 milhão e pouco, vai demorar. E o Butantan está com 10 milhões de doses, oferecendo ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ainda não adquiriu essas doses do Butantan, Zé Maria. Não, bem, eu vi uma notícia noutra direção, que o Ministério da Saúde tinha encomendado 10 milhões de doses, não sei. Agora é importante, né, que o Ministério da Saúde, que é o responsável maior pela coordenação, pelo menos deveria ser, da vacinação no Brasil, ele agilize, né, essa aquisição e a distribuição das doses, até porque o número de doses adquiridas da Pfizer, né, ainda é muito insuficiente, né, para vacinar o contingente de crianças e foi provado, né, no decorrer dessa pandemia, e que vacina nunca é demais. Se imaginar, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes, então basta comprar 400 milhões de doses. Né? Isso
numa realidade inicial de que seria necessária 2 doses para imunizar cada pessoa. Né? Nós já estamos na 3ª dose e já caminhando para a 4ª. Né? E possivelmente vamos ter uma necessidade de vacinar a população frequentemente, a cada 6 meses, 9, 1 ano. Né? Então, importante que essas vacinas do Butantan produzidas no Brasil, com custo, logicamente, muito menor, não que isso seja um fator mais significativo, mas as vacinas já estão aqui. Agora, se o Ministério da Saúde não comprar, eu tenho certeza que os estados comprarão, né? Não há nada que impede os estados, como o estado do Ceará e outros, né, adquiram diretamente do Butantan as vacinas. Então, Zé Maria, a história é o seguinte, olha, o Butantan, ele tem esses 10 milhões para negociar, o Ministério realmente está negociando, mas a passo de tartaruga ou de lesma grávida, que já era para ter adquirido esses 10 milhões. O Butantan está oferecendo, aliás, mais 10 milhões, diz que tem condição de entregar de 20 a 25 dias, até mais 20 milhões, o que completaria exatamente a vacinação, assim, dessa fase, daria um grande salto nessa vacinação inicial. Vamos esperar que essa negociação, uma negociação que não tem dificuldade, porque o Ministério já adquiriu dose da vacina, a vacina é a mesma, a vacina do adulto é a mesma da criança, então não tem muito que... É a mesma vacina, né? É a mesma vacina. Então, é a mesma dosimetria? É a mesma dose que o adulto toma, a criança também toma. Parece-me que ela foi aprovada a partir de 6 anos, né? 6 anos, 6 anos. Não é a partir de... 6 anos. Bom, vamos então tratar aqui dos outros temas. Agora parece-me que no Chile, não sei se é no Chile, já estão aplicando a partir de 3 anos. Não sei se é a mesma. E já tem a vacina da Pfizer sendo estudada agora, que vai ser liberada nos Estados Unidos, talvez a partir de 3 meses. Talvez a partir de 3 meses. Bom, encerramos aí a discussão com relação à pandemia, temos aí os minutos finais e vamos ver se a gente fala aqui da polêmica falta do presidente no depoimento da Polícia Federal. Zé Maria, e essa falta do presidente não está descumprindo uma ação judicial, não? Uma determinação judicial, Zé Maria? Olha, em tese sim, né? Agora, o que acontece? O presidente da República, né, e isso é incontestável, né, ele tem uma prerrogativa de, no caso de ser convocado a prestar depoimento, seja como investigado, seja como testemunha, né, dele escolher o dia e horário, receber no Palácio do Planalto, né, ou no Palácio da Barra, escolher o local e até depor por escrito, né, responder quesitos enviados por escrito. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes, né, nesse inquérito, esse depoimento do qual ele foi convocado, versa sobre um vazamento, né, de informações sigilosas que o presidente expôs de um processo, de um inquérito que apura uma tentativa de hackeamento, né, de invasão ao sistema de processamento, de apuração eleitoral do TSE. Né? O presidente, naquele seu afã de descredenciar, desacreditar, né, o sistema eleitoral, disse que expôs aí que há esse processo em curso. Bem, o ministro intimou o presidente, né, para, no prazo de 45 dias, né, informar qual dia, horário e de que forma, né, ele se dispunha, né, a prestar o interrogatório. O presidente não se manifestou. O ministro prorrogou por mais 45 dias. O presidente não se manifestou. Aí o ministro marcou, autorizou a Polícia Federal a marcar um horário e intimou o presidente a comparecer. O presidente não compareceu, alegando que está exercendo um direito de silêncio, como o próprio Supremo já entendeu que não é cabível, busca condição coercitiva, né, já para conduzir ninguém para depor, já que a pessoa tem o direito de ficar calado, então você tem o direito de ficar calado, seria só um constrangimento
né, forçar a pessoa a ser conduzida para ficar calada, né? Acontece que o presidente da República, agora resumindo, podia ter evitado tudo isso, né? Evitado todo esse desgaste, esse constrangimento, era só ter pedido para enviar as perguntas e mandado da Advocacia Geral da União responder as perguntas, pronto, né? Mas parece que ele quer provocar, ele quer criar aí um clímax, né? Quer criar um confronto, né? Talvez para alegar que está sendo perseguido, que está havendo um abuso, né, de autoridade em relação a ele, né? Não sei como isso vai se desdobrar. É isso. Ele já disse que a culpa era do advogado da União, que já botou a culpa no advogado, verdade. Bom, um abraço aqui para Jaqueline Filomeno, ela está nos Estados Unidos, está, Zé Maria? Está nos Estados Unidos, lá, debaixo de Nevascas, lá em Nova York. Pronto, está assistindo o nosso programa, está dando aqui boa noite, um abraço, ver se na próxima semana ela manda alguma notícia com relação ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, além do frio, da neve, de tudo mais, né? Bom, são 19 horas e 30 minutos, a Maria, infelizmente vamos ter que terminar o nosso programa, não vai dar tempo de correr toda a pauta, né? Continuamos na próxima semana. Continuamos na próxima semana, um abraço a todos os internautas, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Twitter, TikTok, na TV Bom Demais, na Rede Bom Demais, em todo o Brasil e no mundo. Voltamos com um encontro marcado e Saúde em Dia na próxima semana, a partir das 18h30, Zé Maria. Então, boa noite a todos. Cuidem-se, né? Tomem cuidado e preservem-se, porque o momento realmente é muito delicado, né? A pandemia, a Omicron, né? A influenza, né? Estão aí. É um período muito chuvoso em que se espalham viroses respiratórias, e então, aliado a tudo isso, cuidem-se, é o que eu desejo, é o que eu recomendo a todos. Eu também recomendo, e a última aqui da professora Núbia, dizendo que ele não tem interesse em evitar, adora aparecer na mídia. Aliás, nós não conversamos a respeito daquele frango com farofa. Aquele frango com farofa, eu não vou falar não, porque eu ainda não jantei, tá certo? Não vai ser frango com farofa, mas quando eu lembro daquele vídeo, tá certo? Ali um verdadeiro tiro no pé total, não tem nada a ver de popular, porque eu não vejo ninguém popular se lambuzando todo de farofa daquele jeito. Postura, né? A população... sem sentido, sem sentido. Ela vislumbra que o líder da nação, comandante, seja uma pessoa com mínimo de compostura. Não precisa ser uma pessoa totalmente, como é que se diz, refinada, né? Mas que tem o mínimo de compostura. É verdade. Bom, boa noite aqui a todos que assistiram o programa. Até a próxima semana com mais encontro marcado, Saúde em Dia. Parabenizar na Rede Bom Demais, Zé Maria, que o som melhorou bastante, né? Melhorou muito. Não sei o que é que vocês fizeram aí, mas parabéns, Luan, parabéns à equipe, porque eu até demorei a entrar no ar, porque sempre tinha uma certa microfonia, tinha um certa interferência, e hoje não, foi um som totalmente limpo para quem está aqui no estúdio, né? Quem está assistindo não, o som está limpo, mas quem estava aqui tinha muita interferência. Obrigado a todos e até a próxima semana. Próxima semana, boa semana a todos. Saúde em Dia, encontro marcado. Tchau, tchau.